Olá, seja muito bem-vindo a mais essa abertura mensal do mercado brasileiro. Estivemos aí um tanto ausentes no mês de junho, mas voltamos. Espero que agora a normalidade da situação. No final desse vídeo, comento mais sobre o que aconteceu neste tempo em que estivemos ausentes. Ok? Bom, como é o nosso costume, né? Vamos falar sobre esses ativos que estão em tela. E eu já aviso que fiz algumas modificações. Nós gostamos de apresentar cada tipo de índice do mercado brasileiro, né, que mede aí os diversos setores da economia brasileira. E com relação aos ativos em si, né, as ações, nós preferimos selecionar uma das três mais negociadas daquele índice, certo? Então esquecendo aí algumas ações até que poderiam pagar dividendos um pouco melhores, mas que estivessem sendo menos negociadas. Acreditamos que para uma visão de giro de mais longo prazo, essa solução ela é mais interessante. Tá? Quando acontece, né? Em geral é a primeira, a mais líquida ou a mais negociada de todas. Quando acontece dessa mesma ação estar em outros índices, aí nós fazemos uma avaliação, né? Onde ele deveria estar, onde seria o melhor local. Né? Às vezes ela está em primeiro nos dois índices. E aí, nesse caso, a gente acaba decaindo para uma segunda ou para uma terceira opção, no máximo a terceira opção. Tá? No máximo a terceira ação mais negociada. Acontece, por exemplo, em alguns índices onde a primeira ela está sendo mais negociada, eventualmente por alguma razão fora do contexto normal. Né? Por exemplo, houve um follow-on ou acabou de acontecer algum outro evento, né? que atraiu um giro maior dessa ação, mas não é o típico. Né? Então a gente acaba deixando de lado e pega a subsequente. Certo? Então aqui a gente está sempre trabalhando com os principais índices dos setores que são negociados na Bolsa de Valores brasileira e aquela ação, né, dentre as três mais negociadas, em geral a primeira, que oferece uma melhor liquidez. Okay? Vamos então aqui mudar para o nosso gráfico. Né? Não tem como. É a maneira como nós costumamos fazer, apesar da gente usar fluxo também nas nossas operações diárias, né, do dia a dia, intradiárias. Para uma avaliação mais estruturada, não tem nada melhor do que o gráfico. Então aqui a gente está analisando os juros brasileiros, né, DI 2025, e a gente pode observar, vou tirar aqui o negócio que está atrapalhando aqui, a gente pode observar que ele continua num movimento de queda. Assim, a maioria dos gráficos aqui, no brasileiro, acredito que todos estão com gráficos semanais. Tá? Já que a gente quer ter uma visão um pouco mais longa, é interessante que a gente trabalhe com gráficos semanais. Por algumas perguntas que eu recebi no privado, eu volto a insistir, que podem perguntar no aberto, né, em qualquer uma das redes sociais, mas acho que estava causando alguma confusão a gente utilizar dois tempos gráficos, né? Pessoas que às vezes não estão tão acostumadas e tudo mais. Então, deixamos isso para o nosso curso e aqui vamos utilizar na abertura mensal, preferencialmente, os gráficos semanais. Ok? Depois a gente fala na outra como que vai ser. Bom, então aqui, olha, a gente tem uma tendência clara de queda, né? Temos aí o índice máximo que sofreu alguma modificaçãozinha, também com uma tendência clara de queda. Eu vou dar um zoom aqui para a gente olhar melhor. Olha só, claramente caindo, né? Não tem muito que dizer disso. A intensidade está em menos 23, ou seja, o Maximus ele é composto por quatro indicadores conjugados e ponderados, né? Ou pelo menos as barrinhas aqui, as barras do histograma. E essa intensidade aqui é justamente o quão intenso, de acordo com essa ponderação dos quatro indicadores, é este movimento, o quanto ele é confiável. E a gente vê aqui que não está tão forte assim, né? Ele começou, ficou cinzinho inclusive, mas ele estava vindo aí de várias barras coloridas, magenta e vermelho, que indicam o esforço de queda. Certo? Então,
Quando nós olhamos o gráfico, ele vem caindo já de longa data, né? Ele rompeu agora a média de 144 períodos, é uma média forte. Então, efetivamente, a gente está já há algum tempo numa clara tendência de queda dos juros. Eu vou insistir, né, que eu não confio nisso de uma maneira estrutural, que seja confiável, né, que os juros vão continuar caindo. Eu acho que é muito provável, com uma pequena retenção que teve da inflação, que o Banco Central possa pensar em reduzir aí 25 pontos base na próxima reunião, né, do Copom, mas não me parece que isso seja sustentável a longo prazo. O plano da reforma tributária é um desastre completo. Né? Eu tô, assim, eu fiquei até um pouco chocado, para ser bem sincero com vocês, que eu leio, né, diversas coisas no mercado e eu vi da maior casa de análise do Brasil, né, o cara que eu tenho muito respeito por ele, vou citar nomes aqui, mas a pessoa que eu tenho muito respeito, falando que esse plano está agradando a Faria Lima. Isso é um absurdo. Se ele está escutando isso, o pessoal está avaliando de uma maneira mais ideológica do que econômica. O plano, essa reforma tributária é um desastre. Ela é um convite, né, claro, a gastar mais do que você tem, né, e não ser, né, ou seja, pedalar e pedalar sem poder ser responsabilizado depois. Né. Então, é quase que uma autorização às pedaladas, né, se é que não é efetivamente. Então, assim, o Banco Central está fazendo o seu trabalho, ele está mantendo os juros elevados, infelizmente. Né, é ruim isso, sem dúvida. Né, mas é necessário, porque o desequilíbrio fiscal que esse novo governo mostra que vai efetivar é muito grande. Né. Então, assim, se eu estivesse na pele de alguém que participa do Copom, eu seria contrário à redução dos juros, mesmo com uma ligeira redução da inflação. Por quê? Porque a política fiscal e econômica desse governo é pedulária, vai levar à inflação, vai levar a um desequilíbrio fiscal. Isso vai impactar lá na frente. Pode ser que não esteja impactando agora, porque a reforma nem foi aprovada ainda. Então, para pensar. A reforma nem foi aprovada ainda. Ela ainda pode ser mais desfigurada, pode ser menos desfigurada, pode ter acordões. Enfim, o que vai passar de fato, a gente ainda não sabe. Tem indícios, né, fortes, mas a gente ainda não sabe de fato. Né? Então, mesmo que a gente tenha alguma redução de juros este ano, isso não é sustentável ao longo do tempo. Então fiquem espertos. Eu estou vendo várias influências, várias casas de análise dizendo como que você deve se posicionar para a queda dos juros. Essa queda dos juros, ela não está totalmente precificada ainda. Está sendo precificada, né? De fato o mercado acredita, né, ou demonstra acreditar que os juros devem cair, mas isso ainda não está totalmente precificado. Então, cuidado. Tudo que eu peço para vocês é cuidado. Avaliem de uma maneira a economia, né, de uma maneira não ideológica. Certo? O que eu estou dizendo aqui é de uma maneira puramente econômica, puramente fiscal, puramente financeira. Não escondo que eu não gosto da pessoa que ocupa a cadeira de ministro da Economia nesse momento. Eu acho que ele é totalmente incompetente para a função que ele está. Mas isso ele poderia estar com uma boa equipe e estar fazendo eventualmente um trabalho minimamente razoável. Né? Não está. Então, o que eu estou falando aqui é puramente análise. Tá? E não entendam que eu estou sendo ideológico, por favor,
Porque eu também fiz críticas ao governo anterior, apesar de gostar muito do trabalho do Paulo Guedes, mas eu também fiz críticas. Se vocês forem ver alguns comentários que eu fiz aí, também discordava de várias coisas. Mas então, algo, em termos econômicos, muito superior ao que a gente tem hoje. Muito mais equilibrado. Tá? Já estou falando demais, vamos mudar aqui para o índice Bovespa, né? Índice futuro aqui. O que a gente está vendo, olha o que é legal da gente analisar, né? Aqui tem mais ou menos 2 anos de gráfico. Olha o que é legal a gente observar, né? Que o índice veio pipocando, né? Para cima e para baixo, já há um tempo razoável. Esse pico aqui dele aconteceu lá em maio de 2021, certo? Esse pico aqui aconteceu em março, abril de 22. Este pico aqui aconteceu em setembro para outubro de 22. Certo? Este fundo aqui, olha, aconteceu em outubro de 21. Este outro fundo aqui, mais significativo, aconteceu em julho de 22. E este daqui aconteceu em março deste ano. Certo? Então vejam que ele respeitou bem a banda de Bollinger, que é essa pontilhada mais grossa colorida aqui. Olha só como ele respeitou aqui, como ele respeitou aqui, respeitou aqui, respeitou aqui. E ele está na banda de Bollinger hoje. Certo? Ele também respeitou a primeira volatilidade, que é essa traço ponto aqui. Ó. Tá vendo? Traço ponto aqui. Ele respeitou a primeira volatilidade aqui, olha. Aqui e aqui. E ele está respeitando agora a segunda volatilidade. Eu tenho que olhar aqui de lado porque tem mais de uma tela. Né? Essa tela aqui, para mim, a minha direita fica mais nítida. Essa daqui da frente está um pouquinho menor, porque é a apresentação. Mas ele ficou muito pouco tempo na segunda volatilidade e já voltou para baixo, praticamente, da primeira volatilidade. Então, cuidado com essa animação toda com bolsa. Ela teve um movimento expressivo de maio, março, não, de abril para cá, teve. E nós alertávamos sistematicamente, insistentemente, que, olha, não é bem por aí, pode ser que seja um voo de galinha. Bom, na verdade ela voou até que legal, bem. Mas não é um movimento que nós consideramos sustentável. E veja, chegou nessa resistência aqui, ó, vou até traçar a linhazinha aqui, se eu conseguir fazer uma linha reta, estava ótimo, né? Aqui é no manual, ó, mais ou menos. É uma resistência. Assim como a gente tem aqui um suporte. E eles estão praticamente horizontais. O que significa isso? Significa que ela está trabalhando uma faixa. É isso que está acontecendo. E ela chegou no topo da faixa. No mesmo topo que ela já chegou 2 vezes. Ao longo de um ano, praticamente, né? Março de 22. Aqui foi quando mesmo? Outubro de 22, mais ou menos, né? Março, outubro, cerca de 6 meses. E está chegando de novo. Né? Um pouquinho mais agora. Então, cuidado com a empolgação excessiva do mercado. Eu estou ouvindo o pessoal falar desde que ela começou a sair desse ponto aqui, né, que a bolsa vai voar, vai voar, vai voar, isso, aquilo, tal. E eu estou sempre falando, cuidado, cuidado, cuidado. Ela deu uma voada, de fato. Mas quando a gente for olhar os setores, a gente vai ver se essa voada é sustentável. Quem é que está carregando essa voada? Tem estrangeiro entrando aqui? Não muito. Então, cuidado. Quando a gente olha o Maximus aqui, ó, a gente vê que ele deu uma empolgada, mas já ficou a 2 barras cinzas as 2 últimas semanas. Teve uma exaustão do movimento aqui, ó, essa linha aqui
é a linha de agitação do mercado. Teve uma exaustão no movimento. Ela já está com uma intensidade negativa. Significa que o ponderado dos indicadores que compõem este indicador máximo, que compõe essas barras do histograma, já está mostrando um movimento de baixa. Certo? Sem muita empolgação. Ainda está no começo. Ah, pode ser diferente? Pode ser diferente. Aqui, ó, olha só, 3 semanas que está lateralizado. Né? Uma semana com doji, a outra semana com candle de baixa, semana passada, e essa semana que está no meio da semana, isso aqui foi colhido na terça-feira à noite, né, no dia 4, estava um pequeno candle de alta aqui. Certo? Então, cuidado. Cuidado. Tá? Não me empolga um movimento de alta maior aqui na bolsa. Tá? Ele pode fazer uma lateralidade, depois subir mais um pouco? Até pode, mas ele está hoje na faixa dos 120. Eu não consigo ver estruturalmente ele passar desse ponto aqui, que é em torno de 130. Não consigo ver. E depende de como ele vai fazer isso. Não é só o índice subir. A gente tem que analisar como que o índice está subindo. Certo? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha no dólar. O dólar foi... Nossa, o que eu ouvi de gente falando de dólar, me perguntando de dólar. Gente, olhem o dólar em 2 anos. O que aconteceu aqui em 2 anos? Ele se manteve lateral. Ele está lateralizado. Ele está lateralizado aqui, ó. Ah, mas variou, subiu, desceu. Subiu, desceu, variou. Porque os preços na bolsa variam. Mas ele está lateralizado. Estruturalmente não existe aqui um movimento de verdadeira queda. Existe um alívio na pressão do dólar, uma acomodação e leva ele a ficar muito mais baixo. Está aí na faixa dos 4,85 nesse gráfico aqui. Se a gente olha o Maximus, olha só, ele está passeando realmente no campo negativo, mas não ultrapassou os 38%, que é primeiro percentual de Fibonacci. Não é um movimento tão expressivo assim. E nas 2 últimas semanas ele perdeu o embalo. Mas não tinha um embalo significativo antes. Olha aqui como aliviou. Né? Olha só, é um movimento lateralizado, gente. É lateralizado. Ah, mas aqui está se movimentando para baixo. Eu sei, mas dentro de uma lateralidade, dentro de uma faixa de variação. Então, cuidado, muito cuidado nessa hora. A mínima que o dólar chegou, que foi isso daqui, foi em torno de 4,70, 4,68 por aí, né? Ele chegou mais ou menos aqui. Isso aconteceu em março e maio de 22, há um ano atrás, um pouquinho mais de um ano atrás. Né? Os topos dele, olha só, foram reduzindo, né? As resistências foram reduzindo aqui. Ó. Então, existia de fato, desde o ano passado, uma tendência de queda anterior à eleição, hein? Diga de passagem. Anterior à eleição. A eleição foi aqui, ó. Deixa eu ver se foi isso. A eleição foi aqui, ó. Essa bagunça toda aqui. A barra vermelha forte aqui de queda foi entre o primeiro e o segundo turno, né? Quando o mercado acreditou que poderia acontecer um resultado diferente. E aqui a alta expressiva foi a primeira semana depois da eleição, quando o mercado percebeu que na verdade não aconteceria algo diferente, aconteceria aquilo que aconteceu, né? E enfim, o mercado não gostou. Depois depois o dólar veio caindo. Isso tem alguma relação com o que está acontecendo, né, na economia esse ano?
Eu falei há pouco tempo atrás que não era sustentável o plano de reforma tributária. Ele iria causar inflação, que ele iria causar desequilíbrio fiscal. Esses tipos de comportamento levam ao aumento do dólar. Então o que a gente está vendo aqui é um movimento fortuito, é um movimento de alívio que será retomado para alta. Não tem jeito. Então, cada um desses fundos aqui, ou quando eu acho que está num fundo razoável, compro. Todo mês eu compro dólar. Tenho a conta no exterior e mando o dinheiro para lá. Por quê? Porque isso vai subir. Simples assim. Ela está agora batendo aqui na segunda volatilidade, aliás, na primeira volatilidade. Né? Como ela resistiu um pouco aqui na primeira, aqui passou um pouquinho, foi um movimento mais expressivo, né? Chegou a tocar a segunda. Aqui também está sobre a banda de Bollinger. O crocodilo continua a indicar um movimento de baixa. Agora, olha só que interessante as médias de 55 e de 144 se aproximando. Aqui elas estavam bem distantes. Elas se cruzaram, né, e continuaram laterais e estão se aproximando aqui de novo. Aqui elas se afastaram, aqui elas estão se aproximando. Quando elas invertem, significa que o preço está subindo. Mas tem força para subir. Num movimento expressivo como esse daqui, ó, olha onde chegou o Maximus. E olha aqui que ele está lateralizado. Então, cuidado. O dólar pode cair mais um pouco? Pode. Pode chegar a 4,5? Pode. Mas ele vai voltar a subir. Então, eu estou fazendo preço médio, que é uma coisa que a gente fala que não deve fazer, né? Mas aqui é algo de longo prazo, realmente, né? De bem longo prazo. Eu estou comprando dólar. Comprando no seguinte sentido, eu mando para o exterior. Né? Abre uma conta lá, tem excelentes corretoras que operam no exterior, o banco, né? de brasileiros que funcionam lá. Põe lá, investe, né? Investe. Eu estou pensando em fazer alguma coisa sobre esse tipo de visão para o exterior. Estou devendo, na verdade, né? Já faz tempo. E vamos ver se eu consigo desatar isso em breve. Ok? Bom, eu vou tentar dar uma acelerada aqui agora, porque eu falei pra caramba, a gente já tem mais de 20 minutos de apresentação. Aqui a gente tem os 50 ativos, né? O índice, o IVBX, que são os 50 ativos mais líquidos da Bolsa de Valores. E olha só que interessante, os 50 ativos mais líquidos da Bolsa de Valores apresentam um movimento de queda. E a Bolsa subiu. Claro, aqui eles tiveram um movimento de alta. Se você olha este gráfico aqui, ó, o movimento estrutural aqui é de queda. Ele chegou agora aqui nesta linha, cruzou aqui, ó, rompeu essa resistência e, vejam aqui, está lateralizado. Parecido com a bolsa. O Maximus, ele já acalmou há 3 semanas e ele está quase perdendo linha de sinal. Ou seja, a barra o histograma fica abaixo da linha de sinal, o que significa que essa linha de aceleração aqui, é marronzinha, passa para baixo de zero. Movimento de queda. Ele já passou pelo ponto de exaustão do movimento e está subindo. A intensidade do movimento em menos 20. Queda. Então, tudo indica aqui que este movimento aqui, que encontrou uma resistência aqui, deve começar a fazer um movimento de queda. Ah, ele pode subir mais um pouco? Pode. A bolsa pode tudo. O mercado pode tudo. Eu acredito que seja pouco provável. Okay? Aqui a gente tem a Localiza. É a ação de maior participação nesse índice. Ela está com um belo movimento de alta. Só que agora ela lateralizou. Está lateralizada. Quando a gente olha aqui, ó, sem
muito ânimo, né? Olha só, tem força. A mesma coisa, olhando aqui, olha, parado, certo? Então, não há nada que possa nos dizer aqui que ela vai reengrenar no movimento de alta. O mais possível aqui é que ela continue lateralizada ou caia um pouco. Agora, o índice das financeiras. O índice das financeiras foi bonito demais. E a gente pode deduzir que elas ajudaram bastante a impulsionar o índice brasileiro. Né? Você pega aqui, por exemplo, Itaú e Bradesco, juntas, né, elas têm uma participação muito forte nesse índice e têm uma participação muito forte na Bolsa de Valores, né, no índice da Bolsa de Valores. Então, com certeza, elas ajudaram bastante. A gente já percebe aqui que o movimento parou, né, ele já está meio calmo, apesar da intensidade ser positiva, ou seja, ele pode eventualmente ser retomado. Né, e a gente tem aqui uma pequena lateralidade de 3 semanas, né, mas que pode se retomar o movimento. Aqui a gente vê que o movimento pode de fato ser retomado. E aí parem para pensar, gente. Financeira ganha com juros altos, né? Interessante, né? Juros caindo, juros futuros, né? Ou seja, não são juros reais, não. Os juros reais estão bem altos. Vai no banco fazer um empréstimo para você ver. Deixa de pagar a fatura do cartão de crédito para você ver. Vocês estão nadando de braçada, né? Então saiba interpretar as coisas corretamente. Depois a gente vem aqui o ativo, né, a ação de maior participação no índice das financeiras é o Itaú, o maior banco brasileiro. E o que aconteceu com ele? Teve um movimento bonitão aqui. Já está dando uma segurada. Aqui ainda não tanto. Mas olha só, ele tem uma resistência importante aqui para cruzar. A gente olha aqui, ó, ainda tem caminho para subir. E se a gente olha aqui, olha só, aqui tem uma resistência, ela pode segurar um pouquinho o movimento. Ela aconteceu entre a primeira e na segunda volatilidade. E aqui está na primeira ainda, não chegou na segunda. Pode andar mais um pouquinho. Acredito que, efetivamente, ainda há espaço para o Itaú subir mais um pouco. Tá? Apesar dele já estar amerrando um pouquinho aqui, mas ele ainda tem uma configuração gráfica que dá a ele espaço para subir mais um pouco. Okay? Isso naturalmente ajuda o índice a subir mais um pouco também. O índice bem falado, bem especificado, né? O índice Bovespa. Bom, aqui é o índice de consumo, são as empresas de consumo. E, pasmem, o que está acontecendo? Um movimento para baixo sistemático há 2 anos. E a gente tem aqui um topo e um quase topo. Né? Se a gente vem aqui, não sou não tem muito coordenação motora para isso, né? Mas imagine aqui, né? Tá passando por aqui, ó, e tá passando por aqui. Ele está chegando na resistência. Né? Eu não estou usando, eu estou usando aqui a linha da própria PowerPoint, tá? Não estou usando a do gráfico aqui, até porque o gráfico está numa apresentação PowerPoint. É mais prático para mim fazer assim. Mas, olha só, resistência, resistência, resistência. Isso aqui pode ser um falso breakout. Olha como ele subiu bonito aqui. Né? De fato, foi lá para 61. Certo? Olha só aqui. Está dando uma parada no movimento. 2 barras cinzas, está dando uma parada no movimento. O índice, a intensidade já está negativa. Ou seja, não nos parece que é um movimento muito animado esse daqui. Movimento de baixa. Olha a distância que está a média de 55 da média de 144. Tem muita empresa de consumo por aí, né? Vamos ver a Ambev, que é a que tem maior participação nesse índice, a mais líquida. Ela teve também um movimentozinho aqui, deu uma parada aqui e está dando uma parada aqui. E coincide com o quê? Com esta resistência aqui.
que também coincide com essa resistência aqui. Certo? O movimento no Maximus é fraquinho, né? Olha só. Nem chegou no 38. É um movimento efêmero. E aqui parece que ela deu uma paradinha, né? Ela chegou próximo da primeira volatilidade. Aqui também ela parou na primeira volatilidade, ó. Parou na primeira volatilidade. Aqui ela também parou na primeira volatilidade. Ou seja, não mostra muito ânimo para subir. Certo? Muito bem. Vamos lá. As elétricas. As empresas elétricas subiram, que foi uma beleza. E acontece, elas também contribuíram para uma boa alta do índice. Mas olha o que está acontecendo aqui. Parou esse movimento em termos de intensidade. A intensidade, na verdade, está negativa, razoavelmente negativa. Certo? E ela estava subindo, deu uma paradinha nas 2 últimas semanas aqui. E aqui inverteu o movimento. Ou seja, pode continuar subindo esse índice? Até pode. Mas é difícil, hein? É difícil. Ele está num ponto um tanto quanto limite. Qual que é o ativo mais líquido desse índice? Não é a Neoenergia. A Neoenergia é a segunda, não estou enganado. E nós não pegamos a primeira porque era um ativo ainda muito recente. Me fugiu o nome agora. Qual que era? Na próxima eu falo ou ponho nos comentários depois. Mas olha o que aconteceu com essa danada. Olha isso daqui. Daria para ganhar uma grana se você tivesse entrado nisso daqui, né? Eu não estava acompanhando esse ativo. Mas olha que movimento bonito. Ele está no limite, né? Chegou na terceira volatilidade. Ó. Não tem muito como ele continuar. Até a gente pode ver aqui. Tem que fechar aqui. Já saiu a coloração. Olha só. Está acima de Bollinger. Ele rasgou tudo aqui e deu um candle aqui de parada, né? Que não renovou a máxima. Deu uma paradinha aqui, ou seja, ela parece que parou para respirar. Passou do 100 aqui. É difícil continuar. A intensidade já está no negativo. Ou seja, ela está puxando o freio mesmo. Não tem dúvida de que ela vai dar uma parada, mas o movimento foi lindo de alta aqui. Realmente impressionante. Aí ela rompeu aqui. Quando rompeu esse ponto aqui, ó, que dá mais ou menos por aqui, ela foi embora. Foi embora mesmo. Não acompanhava antes esse ativo. Não é hora de entrar nele. Não é hora de entrar nele, mas foi um movimento belíssimo. É algo para a gente acompanhar, vai estar aí para a gente acompanhar. Tá? Depois, materiais básicos. Os materiais básicos. Olha só que interessante. Isso é ou não é um movimento de queda? Aqui está formando uma cunha, né? Olha só. Sou ruim de desenho, né? Desenhar um livro para mim aqui é uma desgraça. Mas é uma cunha perfeita aqui, ó. Cunha, né? O triângulo significa que ele vai romper para um dos lados. Para onde que normalmente rompe? Para a tendência de maior prazo. E a tendência aqui é de queda. Então a maior probabilidade é que ele rompa para baixo. Certo? Não tem muita efetividade aqui no movimento. E aqui está meio fraquinho, né? Olha só. Não tem muita efetividade. Aqui deu uma passadinha para cima. Se ele voltar, normalmente é um indício de movimento forte, para baixo no caso. E aqui, ó, não tem nenhuma convicção de movimento. Certo? Nada, nada, nada. Então, não nos convence de forma alguma que isso possa subir. O mais provável é que volte a cair. Ele pode até subir um pouquinho para fechar mais a cunha. Mas nos parece que esse movimento vai para baixo. E qual que é a ação que tem maior participação nesse índice? Suzano.
usando uma boa ação. Mas olha só, olha o movimento recente dela aqui e agora aqui, ó, parado, né? Um suporte aqui. E olha isso daqui que está acontecendo. Ela caiu, bateu no 38, começou a voltar, mas olha a intensidade de mais de 50%, uma intensidade elevada, que ele pode continuar descendo apesar da aceleração tá querendo aqui passar para o campo positivo. E aqui, olha só, parece que ela de fato encontrou um suporte e vai voltar. Porém, a gente olhar bem para este gráfico aqui, né? Olhando bem, ele tinha uma resistência forte aqui, uma resistência forte aqui. Né? Olha só, essa faixa aqui é de resistência. Não existe muita. Até tem um suporte aqui, suportezinho aqui. O mais provável é que ele vai engrenar numa faixa. É isso que eu diria que pode e que vai provavelmente acontecer. Então ele deve dar uma subidinha para cair de novo. Utilidades. Também mais uma que fez um movimento muito bonito. Chegou nessa resistência aqui, ó, e parou. Aqui no Maximus, é um movimento até que foi razoavelmente convicto, né? Mas ele está em 42 negativo já. Certo? E aqui, olha, ele deu uma paradona mesmo. Mas não parece que vai começar a cair, não. Nos parece que isso daqui é mais uma correção. Ele pode cair aqui até a linha dos respingos, né? Talvez até aqui a margem do pântano, né? A margem mais lodosa do pântano, e voltar a subir. Aqui não está ruim, não. Está dando uma acalmada. E um dos movimentos que a gente tem aqui é a Eletrobras, que deu uma recuperação aí bastante razoável. A gente tem uma resistência aqui, tem uma resistência por aqui, né? Ainda não está no ponto, mas aqui, ó, ela parou e aqui ela parou, né? Deu uma parada para pensar, e é mais ou menos onde ela está aqui. Então é possível que ela dê uma parada para pensar. E aqui no Maximus, a gente está com intensidade negativa e um movimento não muita convicção, né? Já caindo aqui para baixo da linha de sinal, abaixo da linha de 38. Existe uma boa possibilidade de que ele faça uma correção, mas não é uma correção ruim, não. Ela, pelo que a gente está olhando aqui no gráfico, nos parece que ela vai dar uma paradinha, lateralidade, correção, eventualmente vai voltar a subir. Ao que parece, o fantasma da reestatização do Eletrobras parece que acalmou. Aí o pessoal está investindo nela de novo. Isso é bom. É um bom sinal. Depois a gente vem com o índice das empresas industriais, né, as indústrias. E, de novo, olha só que interessante, movimento de queda. Então a gente olha lá o índice fazendo um movimento bonitão, mas isso aqui é queda. A gente tem aqui uma resistência, né, acabou de romper e horizontalizou. A gente também não tem muita convicção aqui no Maximus. Certo? Olha só. Pouca convicção, movimento possivelmente para lateralidade ou para baixo. E aqui a gente tem uma lateralidade, né? Sendo que nessa semana, olha aqui, dois dojis, né? Esta semana passada, no anterior, 3 semanas atrás, com um candle como que se fala? De baixa. Então não tem muita convicção aqui não. O que está aparecendo é que ele vai voltar a cair. E aí a gente olha a VEG é um excelente ativo, né? Realmente excelente ativo. Ela teve aí um aumento significativo. Foi o quê? De julho a outubro. Ela começou a sofrer depois das eleições. E aí ela ficou lateralizada. Mas aqui lateralizada. Não está acontecendo nada aqui. Ela caiu um pouquinho mais. Como caiu aqui também. Mas não é uma queda que nos preocupe. Tá? Ele deve bater aqui no 38 e deve voltar a subir.
Aqui, ó, já está começando a subir, né, mesmo com o crocodilo para baixo. É lateralidade. Nada muito. Não nos assusta. Tá? Mas também não é um ponto bom para entrar. VEG, né? Um ponto bom realmente foi aqui. Aqui, ó. Mas não é sempre que isso acontece, né? Então, vamos acompanhar. Agronegócio, né? Agropecuária, de uma maneira geral, teve um movimento bem bonito. Uma pequena lateralidade e um movimento de queda forte. Isso aqui aconteceu agora em junho mesmo, e depois uma retomada. Aqui a gente olha que não está muito bonito não. Mas foi um movimento fraco, não é uma queda convicta. A intensidade ainda está bem negativa. Chegou muito próximo da exaustão aqui, né, que foi quando ele parou e voltou a subir. Né, isso que é bacana, né? Você consegue ver exatamente onde está exaurindo o movimento e vai voltar. E a gente tem aqui um crocodilo todo disforme, né? Ou seja, as linhas meio cruzadas aqui sem dar indicativo nenhum. A nossa impressão, e aí vai muito de experiência, é que esse movimento deve ficar mais lateralizado ao longo desse mês. É o que eu acredito, tá? Ele vai ficar um pouco mais lateralizado, deve ter vários canos aqui laterais e talvez depois ele volte a subir um pouco. Mas essa subida a gente precisa acompanhar. Não dá para dizer que isso vai de fato acontecer no curto prazo, tá? No prazo de um mês. A gente vai ter que olhar isso de novo no mês que vem. Aí a gente tem aqui a JBS, um dos ativos com maior participação nesse índice, né? Pecuária, na verdade, proteína, e tendência clara, irrefutável de queda. Ela acabou de passar aqui para o campo positivo, né? Assim como quebrou aqui e já lateralizou, ou seja, lateralizado aqui e aqui não existe muita convicção. Não tem muito o que fazer, gente. Se eu tivesse operando esse ativo, está se aproximando da linha da mandíbula, eu estaria vendendo, tá? Ou comprando put, né? Que é um tipo de opção de venda. Não entraria aqui comprado de jeito nenhum. Tá? Pelo menos não com isso que a gente vê agora. Agora, as empresas médias e grandes, olha como isso se parece com o índice Bovespa. Vocês lembram lá do índice Bovespa? Muito parecido, muito parecido. E aqui encontrou uma resistência, que é essa resistência, que é essa resistência. Certo? Aqui mostra até que uma certa convicção de alta. Tá? O que está indicando aqui é alta. Ele já está próximo aqui do. Chegou a bater na segunda volatilidade, que é uma volatilidade que normalmente ela é onde ela encontra resistência. Minha visão é que ele vai começar a cair. E aqui a gente tem Vale do Rio Doce. Eu lembro, há cerca de um ano atrás, talvez um pouco menos, eu vi numa grande corretora, a maior do Brasil, indicativo de compra de Vale. E aí eu fiz uma análise, gravei e mandei para lá. Falei, olha, sobe não, cuidado. Enfim, resistência aqui, uma pequena resistência aqui, uma resistência maior aqui. Olha essa linha aqui, como aconteceu até agora em janeiro dela bater. Toda vez que ela bateu ali, houve este movimento. Tá uma faixa muito clara. Muito clara. Esse suporte aqui subiu um pouco. É verdade, ele subiu um pouco. Parece que aqui ele já encontrou suporte, né? Parou de cair. Deve subir agora. Olhando aqui, ainda não dá para afirmar que vai subir de fato, mas não está ruim não. Tá com
com uma configuração de que parece que virou um movimento para alta mesmo. E aqui também não dá muita convicção, ou seja, é um princípio de movimento ainda. É uma situação difícil, mas eu vou considerar começar a comprar call aqui, ou seja, opção de compra, para ver a valorização desse ativo. Ele deve valorizar até chegar mais ou menos por aqui, e aí sai da operação. Trading puro. Mas isso demora, né? Você vê que isso aqui demorou de janeiro a julho, 6 meses, 7 meses quase. 6 meses, porque julho está muito no começo. Então, é uma possibilidade. As pequenas empresas, né, também teve aí um movimento bonito, mas já encontrou resistência, e tem resistência aqui, que tem resistência aqui, diga-se passagem, movimento estrutural de baixa. O movimento aqui de alta foi bem bonito, tá, aqui no indicador, mas ele lateralizou. Né, ainda tem uma boa possibilidade aqui, mas ele vai ramear um pouco. Tá, vai ramear um pouco aqui. Eu acho mais provável que tenha uma correção até aqui no começo do pântano, para depois subir de novo. É possível que ele continue subindo? Sim, é possível. Principalmente se o Copom cotar 25 pontos base no juros. Não acredito que ele corte mais do que isso. Apesar que eu vejo aí gente no mercado falando que ele pode cortar até 75 pontos base. Gente, vocês têm a cabeça? Enganar as pessoas desse jeito. Meu Deus do céu. Mesmo que ele corte, não dá para prever isso nessa situação. É viagem demais. E aqui a gente tem como empresa a Embraer, pequena, né? Você vê como é que pequena não é tão pequena assim. Que está dentro de um range bem lateralizado. Tá? Então, olha só, sem convicção nenhuma aqui. Paradão, paradão, paradão. Ou paradona, paradona, paradona. Bem negativo aqui. Sem muita convicção aqui. Sinceramente, não é um ativo que eu entraria, que eu ficaria comprado. Ok? Se eu não me engano, esse é o último. Vamos olhar aqui. Não, ainda tem mais. Ah, sim. Fundos imobiliários, tinha esquecido disso. Fundos imobiliários não dá para colocar um ativo porque eles são muito estáveis. Mas o índice é legal, é bacana de olhar. Olha só, ele teve uma subida bem expressiva de abril para cá. Cruzou essa resistência aqui, ó, que estava aqui. Você vê que ela deu uma lateralizadinha aqui nessa resistência. Tá um movimento bonito, mas percebam que Bollinger saiu, foi para cima da terceira volatilidade. Não dá para ver tão bem aqui. Vou tirar aqui as linhas. Vamos mudar o zoom de novo. Olha só, aqui agora dá para ver a terceira volatilidade. Tinha um doji bem expressivo nessa semana agora. A tendência já está se perdendo, né? Ela já deixou de ser verde, passou a ser azul, ou seja, a tendência está fechando. Ela está chegando no limite de movimentação. Quando a gente olha aqui, bonito, mas olha só, cinza. E a intensidade menos 20. Ou seja, puxou o freio de mão na reta, acelerando, puxou o freio de mão. Tá? Então, ele vai dar parece que vai dar uma parada aqui, mas é muito importante dizer que fundo imobiliário é um ativo, ou são ativos, né, de baixa liquidez. Então, os movimentos individuais dos ativos têm pouca significância em termos gráficos. Tá? O índice, ele significa um pouco mais. Ele está mostrando que os fundos imobiliários estão se recuperando. Então, se você tem intenção de comprar alguns fundos, desde que eles sejam bem líquidos e que paguem uma boa receita, né, um bom dividendo, de fato pode valer a pena. Tá? O ideal mesmo era ter comprado quando estava tudo na bacia das almas. Não é mais o caso. Então eu gosto de fundos imobiliários, né, como visão de longo prazo. Ou seja, quando eu compro fundo imobiliário é para minha aposentadoria, para ficar com ele 30 anos na carteira. Então eu não me preocupo muito quando ele cai 10%, por exemplo. Não importa, desde que continue caindo
o dividendo não seja reduzido de maneira expressiva, beleza. Atualmente, eu prefiro comprar REIT, que é o fundo imobiliário lá nos Estados Unidos. Tenho vários deles. E eu tenho migrado, de fato, minha carteira de fundos imobiliários do Brasil para os Estados Unidos, porque eu tenho minhas dúvidas com relação ao futuro do país, do Brasil. Então eu prefiro não ficar tão exposto em reais. Então, tudo que eu posso, eu estou colocando em dólares, o que me parece ser o mais sensato a fazer nesse momento. Eu venho falando isso há meses e meses. Decisão de cada um, né, gente? Então vamos lá. Nós falamos desses ativos que estão em tela, a nossa abertura mensal. Então a gente repete esse tipo de abertura na primeira quarta-feira de cada mês. Dessa vez a gente atrasou um pouquinho porque eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira, na primeira quarta-feira de julho. E eu não sei pelo horário se vai dar tempo de publicar ainda na quarta ou se já vai ser quinta-feira quando estiver a ser publicado. Mas é o que me foi possível fazer, né? Eu estou retomando agora, espero não ficar mais furando com vocês como aconteceu aí em junho. E a propósito, né, como eu falei no começo do vídeo, eu tive alguns problemas no começo do mês que me impediram realmente de efetuar a gravação. E depois eu adoeci, né? Tive uma doença chatinha, né? Uma inflamação complicada, febre alta, fiquei de cama, depois não tinha condições de gravar porque eu não tinha voz adequada, né? Tava tudo complicado. E, enfim, não foi possível, de fato, fazer nenhuma gravação em junho. Eu peço desculpas, mas a gente tem também as nossas limitações, né? E às vezes as limitações vêm todas juntas. Né? Foi o que me aconteceu dessa vez. Espero que vocês compreendam. Continue a prestigiar o nosso canal. E divulgá-lo também é muito importante pra gente. Bom, então eu agradeço. Muito obrigado. E até a próxima. Aliás, tem uma novidade. Estava esquecendo de falar. Nós vamos fazer agora também a abertura mensal do Global Macroeconômica. Ou seja, a abertura mensal Global Macroeconômica sai na sexta-feira ou no sábado dessa semana, mas o padrão vai ser na primeira sexta-feira de cada mês. Ok? Espero que gostem. Vejo vocês lá. Até mais.